Fala galera, tudo bom? Tranquilo? Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, né, o conteúdo dado por nós, né, até o momento. Vocês perceberam que agora nós temos uma dinâmica nova na nossa disciplina, onde o professor Mauro veio para agregar as nossas aulas e deixar mais interessante ainda, tá? Importante que eu vou frisar de novo, galera, a gente precisa que vocês participem muito das nossas aulas, sejam ativos e principalmente queiram aprender. Galera, é muito importante vocês quererem aprender. Por que eu friso isso? Porque é o conhecimento que vai te levar a melhores possibilidades e oportunidades na vida, bem como uma profissão fantástica. A área de TI, na pandemia, é onde tem mais vagas. Mas, dando continuidade aos nossos estudos, na última videoaula nossa, na última aula nossa, eu falei um pouquinho sobre divs, né? Na verdade, eu não falei um pouquinho, eu falei mais, né, sobre divs. Em algum momento a gente vai retornar e falar um pouco mais sobre divs, mas hoje nós vamos falar de um elemento fantástico, tá? É um elemento muito, muito usado de verdade. E quem que é esse elemento? É um elemento chamado formulário, tá? Formulário é um elemento 100% utilizado tanto no site, tá? No desenvolvimento, na construção de um site, bem como na construção de uma aplicação, de um software, tá? E no software é mais importante ainda, ele tem maior visibilidade e tem maior proporcionalidade, tá? Mas isso daí é um papo para depois da nossa aula, né, da aplicação, que aí nós vamos bater um papo, vocês, o professor Mauro e eu, super legal. Então, além dessa aula, dessa videoaula, vale a pena participar lá da plataforma e bater um papo com o professor Mauro e comigo. Antes de tudo, vamos iniciar, pôr a mão na massa, fazer um código, que é onde nós realmente iremos aprender, beleza? Então, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, tá? No nosso bom e velho, eu vou criar um novo arquivo aqui, como sempre eu faço, que eu gosto de iniciar aqui. Lembrando que formulário é um assunto muito extenso, possivelmente eu não dê conta de falar tudo hoje, mas nós vamos dar uma introduzida no conteúdo. Eu aumentei um pouquinho a letra para ficar mais visível para vocês no vídeo. Então eu crio a nossa estrutura HTML5 padrão, certo? Vou dar um title aqui chamado formulário, certo? Opa, formulário, né? E o que é um formulário HTML, tá? Formulário HTML, ele é composto, tá, pela tag form, tá? Ó, form. E eu vou apagar isso daqui, em outro momento eu vou explicar um pouquinho sobre essas possibilidades. Então tudo que eu coloco dentro dessa tag chamada form se diz responsável ao formulário. Ou seja, quer dizer que eu vou criar um local para o seu usuário ali do sistema digitar alguma coisa. O formulário tem dois elementos muito importantes. O primeiro elemento importante é o label, tá? O label, o que é esse componente label? Tá? É um nome que vai antes do formulário. Por exemplo, aqui eu quero que você digita no meu formulário o seu nome completo, por exemplo. Certo? Logo após o label, eu vou dar um BR aqui para quebrar a linha, né? Para ele ficar abaixo. E aí eu vou pôr esse componente aqui, input, tá? O input, ele é exclusivo, tá, dos formulários, tá? O input, ele tem vários tipos. Hoje nós vamos ver somente o tipo text e o tipo number. Se der tempo ainda eu consigo mostrar o data, tá? Input type text é para receber textos, tá? Ele tem alguns atributos muito importantes. Ele tem um atributo name, ele tem um atributo id, tá? Tá? Por enquanto nós vamos ver esse. E também você pode ter o atributo class, né? Quando você quer criar um CSS específico para esse cara.
Tá? Então, esses são os 3 atributos que tem que estar na mente de vocês. Eu criei um input, ele vai ter que ter um name, ele vai ter que ter um ID e uma class. Aqui no nosso caso, inicialmente, nós não iremos usar class. Por padrão, eu, Adriano, programador, não sei o professor Mauro, mas acredito que o professor Mauro também, por padrão, o name e o ID a gente acaba usando mesmo. Aqui no caso eu vou chamar de nome. Por quê? O que vai ser digitado aqui? O nome completo da pessoa. Tá? Professor, nós fizemos o formulário. E aí? E aí que ele vai dar esse aspecto aqui para nós. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Ó. Se eu for, né, para o meu navegador, tá? Opa, cliquei errado aqui. Assim. Se eu for aqui, ó, ele apareceu o meu arquivo formulário HTML. Eu vou dar 2 cliques neles para abrir, tá? E quando eu dou 2 cliques nele, ele está aqui. Então o nosso formulário está aqui, ó, nome completo e aonde o campo para que eu possa digitar. Se eu tivesse mais campos, né? Eu volto lá para o meu Visual Studio Code, tá? Vamos voltar para o nosso Visual Studio Code. Vamos falar aqui agora, vou pôr aqui de novo um BR, tá? Que é uma quebradinha. Depois eu vou ensinar como não usar esse BR, que não é tão praticável esse BR. Tá? Então, eu poderia pôr aqui um label, tá? Um label. Vou pôr aqui data de nascimento, certo? Vou criar um input de novo, ó. Opa. Input. Tá? Vou criar um input. Agora, esse input, como eu quero uma data de nascimento, eu não vou usar o type dele texto. Eu não quero que seja inserido um texto dentro desse input. Eu quero que seja inserido uma data completa. Por exemplo, a minha data de nascimento, 25/02/1972. Então, para isso, o input ele tem um atributo chamado date, né? Em inglês, data, date. Né? Lembrando que agora eu tenho que chamar o atributo name, né? Eu vou chamar de nascimento, e também o atributo ID. Tá? E aí eu também vou chamar de nascimento. Tá ok? Esqueci do BR aqui, ó. Certo? Salvei, né? Uma vez salva, a hora que eu vou para o meu navegador, né? Ó, vamos lá para o nosso navegador, vamos atualizar o nosso navegador, e lá, ó, tem o nome e a data de nascimento. Olha que legal, ele já sai no formato. E se eu clicar nesse calendário aqui do lado, ele sai um calendário que, se eu clicar, ele já preenche automaticamente para nós esse formulário, tá? Eu falei também que nós temos a possibilidade de usar um input do tipo number, né? Número. Por exemplo, posso vir aqui, br, né? Vamos pôr aqui label, tá? Label. Vamos pôr aqui sua idade. Apesar que eu estou colocando a data de nascimento lá, mas vamos pôr sua idade, tá? Deixa eu pôr assim porque ele está fazendo graça. Input, tá? Tá? Pois o input, né? Ele vai ser do type. Agora ele vai ser do type number. Ele vai receber só um número, né? Vou colocar um name para ele e também vou colocar um ID, tá? Lembrando que eu esqueci aqui do BR, né? Ó. Tá? Esqueci do BR. Vou lá para o meu navegador novamente, né? Que é importante no navegador. Atualizo o meu navegador e agora eu tenho uma idade. E a idade eu posso usar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ou simplesmente digitar minha idade. Se eu tentar por letra, ele dá erro, ele não deixa. Tá? Ele deixa você pôr a primeira letra e ele vai dar erro, porque na hora que eu for aumentar, ele aumenta por número. Tá? Só fazendo uma revisão rapidinha, voltando lá para o nosso VS Code, tá?
O formulário, a tag form, né, a tag formulário, deixa eu até mudar aqui o conceito. A tag form, ela é bem simples, né? Você tem uma tag mãe, que chama form. Dentro dessa tag mãe, você tem as tags filhas. Aí, no caso, nós vamos ter a tag label e input, né, que é input, traduzindo vindo do inglês para o português, numa tradução livre, de forma direta, sem ser exato, né? Desculpe-me os professores de inglês. Input seria a mesma coisa, um dispositivo de entrada ou saída de dados, tá? Então, input, entrada, né? Output, saída. Então, é um local para entrada de dados, né? Então, você tem um label, que é onde você dá um nome para o campo, e você tem um input, onde você vai entrar com os dados no campo, beleza? Então, o formulário, basicamente, é isso. Não tem muito além disso, tá? Podemos melhorar esse formulário? Existem algumas outras tags que dá para ser usado para formulário? Tem. Olha só que engraçado. Vamos de novo para o nosso VS Code, tá? Deixa eu fechar aqui que eu abri sem querer. O formulário, ele pode ter, por exemplo, field set, tá? Label. Label não, perdão. Existe uma tag chamada field set, tá? Que dentro dele tem uma legenda e o nosso formulário pode ser colocado dentro dele, ó, aqui dentro, certo? Ah, professor, por que você criou esse field set, esse legend, e dentro dele você colocou o form? É justamente para dar esse efeito na hora que nós formos executar o navegador. Tá? Ó, vou atualizar aqui. Olha lá, ele vai fazer um negocinho bonitinho em volta do nosso formulário, que é o nosso field set. Tá? Então, nosso field set, ele está circundando o nosso formulário. Ah, professor, mas esse formulário está tão sem gracinha, tão... Pessoal, para o formulário ficar mais bonito, mais atraente, vai envolver o CSS. Lembre-se sempre da importância do CSS. Eu vou bater de novo. Ó. Se eu quiser alguma coisa bonita, eu tenho que usar o CSS. Ah, eu quero que o meu field set, né, ó, meu field set tenha um tamanho, tá, um width de 60% da tela. Tá? E eu vou centralizá-lo dentro da tela. Então, margem left, tá? Alto, tá? Margem right, alto, tá? Vou zerar todas as margens aqui na minha body, tá? Ó, vou pegar margem, vou zerar todas as margens, ó, 0, 0, tá? E quando eu simplesmente ir para o meu navegador, tá? Quando eu ir lá para o meu navegador, o que vai acontecer? Ó, ele ajustou, tá? Ele fez um ajuste, tá ok? CSS, pessoal, dá para brincar muito, dá para fazer muita coisa, mas eu não vou ficar perdendo a aula agora com CSS. Formulários é isso, é uma introdução. Vem comigo e vem com o Mauro, que vocês vão aprender muito mais. Nós vamos bater um papo muito legal. A prática era isso aí. Eu gostaria que vocês tentassem fazer isso daí, que é legal. E do demais, deixa que o professor Mauro e eu vamos ensinar muito, muito além, tá? Espero vocês na aula. Estamos com muita vontade de ver vocês e muito a fim de ter um bate-papo com vocês. Galera, até mais. Até a próxima videoaula prática. Nós vamos continuar em formulário. Vai ficar umas 3, 4 aulas ainda em formulário. Beleza? Até mais, galera. Abraço e até na aula presencial aí comigo e com o professor Mauro. Até mais!